Fala moçada, nessa videoaula de hoje, agora a gente vai introduzir um novo tópico, que é um tópico de suma importância para a continuidade dos estudos de sistemas de energia elétrica, sistemas de potência, né? Que trata da modelagem propriamente dita, né? Dos modelos, dos componentes utilizados em estudos estáticos, isto é, em regime permanente, tá certo? Que é quando o sistema já encontra uma condição de equilíbrio após passar uma coisa que a gente chama de transitório ou transiente, tá? E em regime permanente ou estacionário, a gente faz a modelagem dos componentes através de equações algébricas, tá? Que de certa forma são muito mais fáceis de ser manipuláveis do que no caso do transitório ou em estudos dinâmicos do sistema de energia elétrica, em que a gente usa equações diferenciais, né? Bom, basicamente existem 4 componentes no nosso sistema de energia elétrica como um todo, né? Existem os geradores, as máquinas elétricas que representam os geradores, que, como eu falei em vídeos anteriores, são representadas por uma fonte de tensão atrás de uma impedância, tá certo? Que é a impedância interna da máquina, e teria mais um modelinho que seria uma resistência de armadura conectada aos terminais dessa máquina, tá? Posteriormente eu vou mostrar o modelo, tá? da máquina síncrona para a geração de energia, né? Máquina síncrona de polos lisos e de polos salientes, mas isso vai ser uma discussão para uma próxima videoaula, tá? Ainda nessa modelagem dos componentes. Existem as linhas de transmissão, que a gente utiliza para representar o modelo Pi, que eu mostrei para vocês, tá certo? Existem os transformadores, tá? Que ligam normalmente duas barras do nosso sistema, tá certo? E por fim as cargas. Então, basicamente, gerador, linha de transmissão, transformador e carga é o que a gente vai trabalhar, tá? A linha de transmissão, retomando o que a gente viu nas últimas videoaulas, a gente utiliza para representar a linha de transmissão curta ou média o modelo Pi, tá? Este modelo Pi é um modelo Pi que a gente chama de modelo Pi nominal. Existe também o modelo Pi equivalente que a gente obtém para a linha longa, que são aquelas linhas que têm comprimento acima de 240 km, em que a representação é feita através de funções hiperbólicas, então o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, para a gente representar uma linha de transmissão, esse modelo Pi aqui ele é de suma importância, tá? Em que a gente tem uma impedância série dada por uma resistência mais uma reatância, tá? No ramo série, e no ramo shunt a gente divide em duas admitâncias YKM shunt, ligando entre os nós K e M do nosso sistema, duas barras quaisquer do nosso sistema. Tá? Lembrando que a nossa admitância ela é a soma da condutância, que é o inverso da resistência, mais a susceptância, que é quem? O inverso da reatância, desse X aqui, tá bom? Bom, aí, se a gente quiser saber o que está dentro dessa caixinha bem aqui, é exatamente isso, tá? Uma condutância em paralelo com uma susceptância, um elemento capacitivo, né? Então essa parte aqui representa a parte resistiva e indutiva da linha de transmissão, mas a linha de transmissão também tem uma parte resistiva e capacitiva, né? Dada pelos ramos shunt. E aí, como é que a gente faz a obtenção dos cálculos das equações de balanço de potência ativa e reativa? É através das injeções de corrente, né? Uma corrente que vai da barra K para a barra M e uma corrente que vem da barra M para a barra K. A partir dessa modelagem da lei das correntes de Kirchhoff e da consideração de que a gente tem que a potência complexa é o produto da tensão pelo complexo conjugado da corrente, a gente chega finalmente nessas duas equações de balanço aqui que a gente chama para a potência ativa e potência reativa, que flui da barra K para a barra M do nosso sistema, tá certo? Essas duas equações aqui são equações algébricas, como eu falei para vocês não estão vendo nenhuma derivada aqui, só que são equações algébricas não lineares. Por quê? Porque elas dependem de seno e de cosseno. E a solução disso aqui ela não é muito trivial, é meio complexa, né? Então a gente faz algumas hipóteses simplificadoras de engenharia
de modo que a gente consiga ganhar um certo sentimento com essas duas equações. Para linhas de transmissão sem perdas, a gente considera que a resistência, então, nesse ramo série aqui, ela seria muito pequena ou próxima de zero. Em sistemas de transmissão isso é válido, na distribuição nem tanto. Sempre existe uma pequena resistência até na transmissão, mas normalmente é muito baixa. De modo que, como a condutância entre a barra K e a barra M é o inverso da resistência, tá certo? Então, se isso aqui é zero, isso aqui também vai ser zero. Então, a gente vai ter também que a nossa susceptância, tá certo? Que é o BKM, vai ser quem? Vai ser menos 1 sobre a nossa reatância entre a barra K e a barra M aqui nesse ramo sério, tá bom? E aí a gente faz essas substituições aqui nessa primeira equação para obter uma equação mais simplificada e ganhar sentimento. Como GKM é zero, isso aqui vai a zero. Como GKM é zero, isso aqui também vai a zero. E aí eu fico só com isso aqui, VKVM, tá aqui VKVM, BKM, só que quem é o BKM? Né? Menos 1 sobre XKM, já tem um menos aqui, menos com menos dá mais. XKM vem para baixo, para o denominador, vezes o seno de quem? De θKM, tá? Onde θKM é a abertura angular entre a barra K e a barra M, ou seja, θK menos θM. Então, daqui a gente já pode perceber uma pequena singularidade dessa equação da potência ativa nos circuitos, nos sistemas de energia elétrica. Ela depende basicamente do quê? Da tensão de envio, da tensão de recebimento, da reatância indutiva da linha de transmissão, tá certo? E da abertura angular, tá? Do seno da abertura angular entre a barra K e a barra M, ou seja, se eu tenho esse θK maior do que esse θM, a potência ativa ela flui da barra K para a barra M, nesse sentido. E se eu tenho θM maior do que o θK, então isso aqui vai dar o quê? Vai dar um ângulo negativo, né? Vai dar seno de um menos θKM, que é o quê? O seno do menos θKM é menos seno de θKM. Então vai aparecer um sinal de menos aqui e a potência vai fluir no sentido contrário. Vai fluir no sentido oposto para cá, de M para cá. Tá? Então a potência ativa ela é fortemente dependente do ângulo, tá? De abertura entre as duas barras, entre os dois nós de análise do meu sistema. De modo que eu posso obter uma curva que a gente chama de curva potência-ângulo, que é essa curva bem aqui, que é muito utilizada em sistemas de transmissão, para a gente obter os limites de estabilidade angular do nosso sistema. Ou seja, à medida que eu vou caminhando com o meu ângulo, crescendo ele, essa função senoidal aqui, tá? Eu estou trabalhando até 180 graus aqui no caso, ela vai aumentando de modo que a potência máxima é obtida em 90 graus, ó, tá vendo? E a potência máxima dividida por 2, Marcelo, em 45? Não, porque é uma função seno isso aqui, né, meu amigo? Função seno, eu vou ter a metade da potência máxima, onde? No ângulo de 30 graus, né? Então, em 30 graus eu vou ter a metade dessa potência máxima. Aí, o que eu queria dizer para vocês? Que existe uma fronteira bem aqui, né? Em 90 graus, é a fronteira da estabilidade angular. Se eu aumentar o ângulo, eu paro de transmitir potência, a potência começa a cair, ó, e eu vou para uma região que a gente chama de região instável, tá? Então, eu posso ir aumentando esse ângulo aqui, até que ele obtenha um valor máximo, né, de 90 graus. Até aqui é a fronteira de estabilidade, então essa região é considerada estável. Normalmente o que os operadores do sistema de energia elétrica fazem é trabalhar com um valor de 30 graus, 15 graus, esse ângulo aqui ele é muito baixo, tá? Ele aumenta um pouquinho para a gente aumentar essa transmissão de potência ativa, de modo que qualquer perturbação que eu faça no meu sistema, ele ainda vai caminhar nessa região de estabilidade. Se eu trabalhar muito próximo do limite, qualquer perturbação que venha para o meu sistema pode levá-lo para uma região de instabilidade, provocar um colapso no meu sistema e não é isso que eu quero, né? Bom, e considerando agora para a potência reativa a hipótese simplificadora, considerando que o cosseno de θKM, lembrando que o θKM é um ângulo muito baixo, então para ângulos muito baixos o cosseno ele se aproxima de 1, tá? E o BKM shunt vai ser nulo, então eu vou desprezar os efeitos capacitivos da minha linha. Vem que eu tenho que a potência reativa ela vai ser VK, aqui olha, eu tenho VK ao quadrado, então se o BKM shunt é zero, isso aqui vai a zero, tá certo? Vai ficar só o menos BKM VK quadrado, tá certo? Que eu posso colocar em evidência juntamente com esse cara aqui, porque o cosseno vale 1, tá certo? Então vai ficar BKM VK em evidência, que multiplica VM, ó, menos agora quem? Menos um VK, tá certo? Lembrando que o meu GKM vale quanto?
meu GKM vale zero, tá certo? Então, eu chego nessa expressão aqui de potência reativa, de modos que a potência reativa, então, ela não é tão dependente do ângulo como a potência ativa, ela é dependente do quê? Do gradiente de tensões, né? Ou seja, da diferença de potencial entre a barra K e a barra M. Lembrando que a condutância ela é dada por essa expressão e a susceptância é dada por essa expressão, menos aqui, né? Tem um menos. Então, se a tensão na barra K for maior do que a tensão na barra M, o fluxo de potência é de K para M. Por quê? Porque isso aqui vai dar o quê? Vai dar negativo aqui dentro, só que tem um menos aqui do BKM. Menos com menos dá mais, então vai ser de K para M. Fluxo de potência reativa positivo de K para M. Se o VK for menor do que o VM vai prevalecer, tá certo? Vai dar positivo aqui, com menos de fora vai dar menos, então o fluxo de potência reativa vai ser menos, vai ser de M para K. Então, quando a gente quer fazer ajuste de potência ativa, a gente mexe no ângulo, e ajuste de potência reativa a gente mexe o quê? No gradiente das tensões, ou na diferença de potencial das tensões entre as barras, tá bom? Então, potência ativa, ângulo, potência reativa, tensão, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente vai levar em consideração nessa modelagem aqui. A gente tem o modelo da linha de transmissão. E os transformadores, Marcelo? Bom, o transformador, a gente vai fazer uma análise similar ao que a gente faz na linha de transmissão, tá certo? Inicialmente a gente vai considerar o transformador igual como a gente aprende lá em circuitos elétricos, duas barras, tá? Que podem representar, por exemplo, o primário e o secundário do meu transformador, tá certo? Em que eu tenho a barra K com módulo VK e fase E na Jθk, e a barra M é M, módulo VM, fase E na Jθm. O transformador ele vai ser modelado como o quê? Como uma relação de transformação mais uma impedância ou uma admitância de dispersão, que é exatamente o quê? Isso aqui eu estou modelando o que acontece no núcleo ferromagnético do meu transformador, em que eu tenho uma resistência de core, uma resistência de núcleo, e eu tenho uma reatância, tá certo? De dispersão. E aí eu tenho que modelar isso através do meu circuito equivalente aqui como uma relação de transformação, tá certo? E uma admitância, uma impedância de dispersão, tá bom? E aí, novamente, eu quero obter um modelo do transformador para fazer os estudos estáticos, né, em regime permanente. Novamente, duas correntes, uma corrente que vai de K para M, uma corrente que vem de M para K, mesma charopada de sempre, tá? E aí eu tenho três considerações a fazer. Existem três tipos de transformadores. Existe o transformador que está em fase. O que é o transformador que está em fase? É que a relação de transformação é um número real, A, certo? Um número real A. Então, se essa relação de transformação é um número real a tensão que aparece aqui no primário, ela vai ser refletida para o secundário sendo elevada ou reduzida, dependendo dessa relação de transformação. Então, digamos que seja um transformador elevador. Se eu tenho 13,8 kV no primário, no secundário posso ter 138 kV, e aí eu tenho uma relação o quê? De 10 vezes, né? Ele amplifica 10 vezes a tensão do primário para o secundário. E a recíproca também é verdadeira. Se eu tiver 138 no primário, quiser reduzir a tensão para o secundário, por 10 vezes, vai aparecer 13,8 kV aqui. E aí esse transformador, a gente diz que é um transformador que ele está em fase. Ele não promove nenhum defasamento entre primário e secundário, tá? De modo que ele também conserva a potência do primário para o secundário, elevando ou reduzindo o nível das tensões. Mas existem também outros transformadores que são de interesse, como o transformador defasador puro, que aplica uma relação de transformação E na JFI, quer dizer, ele vai fazer aparecer aqui um ângulo de defasagem entre primário e